Israel sob o olhar profético. E nós vamos caminhar muito. Nós não falamos ainda nem de um terço da quantidade de profetas e do tempo profético que nós temos para falar. Não chegamos ainda nos profetas mais conhecidos, não é isso? Como Elias, Eliseu, Isaías, mas nós estamos caminhando. E é muito bom nós entendermos esse caminho, para também entendermos que dentre os profetas que foram os maiores, os mais famosos, os mais conhecidos, existiram outros profetas que profetizaram em um tempo, e que a sua profecia foi tão necessária quanto a profecia do profeta grande. Como semana passada nós falamos sobre o profeta anônimo. Quem lembra da história do profeta anônimo? E de tudo que foi aquela profecia para aquele tempo e para a pessoa que recebeu a profecia. Então nós estamos debaixo de uma ordem cronológica dos profetas de Israel. Diga comigo, uma ordem cronológica. E tudo precisa ter ordem mesmo. Tudo precisa ter ordem. Essa ordem cronológica, ela se organiza, dividida em diversos períodos, diferentes períodos, desde o início da monarquia até o exílio e restauração. Então nós já falamos aqui sobre Samuel, sobre Natã, sobre Aías e sobre o profeta sem nome. Esses estão dentro do período monárquico, né, que é dividido. E depois vamos estar falando também sobre o período do exílio. E lá no exílio também tivemos outros profetas, a saber Jeremias, Ezequiel e Daniel. Também temos os profetas no período da restauração, como Ageu, Zacarias, Malaquias. Então a ordem cronológica dos profetas de Israel nos ajuda exatamente a entender. Nós precisamos entender a nossa história, a nossa origem. Nós precisamos entender exatamente o tempo de Deus se movendo na história do seu povo ao longo dos séculos. Então cada profeta teve um papel muito importante dentro da história de Israel. E as suas mensagens, elas continuam a ser relevantes até hoje. São mensagens vivas que foram transmitidas lá atrás e que estão em evidência até hoje. Eu queria fazer essa guisa aqui para a gente ler já um texto. E dentro dessa guisa eu trago um subtema que diz exatamente sobre o desfile dos reis. Diga comigo, desfile dos reis. Porque se não fosse, queridos, pela mão dominadora, diga comigo, mão dominadora. Mão dominadora é uma mão forte, é um braço forte que conduz, que pega, que traz, que leva. Se não fosse pela essa mão dominadora de um Deus soberano, a nação de Israel, ela jamais teria cumprido o chamado do Senhor e jamais teria dado testemunho do único e verdadeiro Deus vivo. Jamais redigiria as escrituras sagradas e jamais viveria o tempo da vinda do Salvador do mundo, a saber, Jesus Cristo. Então perceba que dentro de toda a história foi necessário um braço forte. Diga comigo, braço forte. Dentro de toda a história foi necessário essa mão dominadora. E eu queria já abrir um parêntese aqui, porque quando eu vejo essa expressão dessa mão, se não fosse essa mão dominadora de um Deus soberano, os filhos estavam escorregando por aí. Está entendendo? Se não fosse essa mão dominadora, se não fosse essa mão de um Deus que vem e traz para cá, depois leva para lá, que puxa, que empurra, que leva, que segura, que sustenta, se não fosse essa mão, essa nação teria se perdido. E aí eu trago isso para dentro de uma perspectiva familiar. Eu já estou pregando, trago isso para dentro de uma perspectiva de pai, de mãe, exercendo a sua autoridade sobre o seu filho, mas não somente autoridade, exercendo amor também. E quem foi que te disse que no ambiente de amor, dentro dessa paternidade, certo, que você exerce sobre o seu filho, uma vara de vez em quando
quando não é bom, uma palavra dura de vez em quando não é bom, uma verdade absoluta de vez em quando não é bom. É melhor você exercer essa mão, sabe, forte, esse braço forte sobre essa menina, sobre esse menino que Deus te deu, para você exercer sobre ele esse pastoreio também, exercer sobre ela esse pastoreio também. Sabe para quê? Para que não se perca, porque se a nação de Israel começou lá atrás, e dentro de muitas falhas, de muitos erros, tem um Deus falando assim: vai por aqui, menino, vai por aqui, menina, vem por aqui. Foi para dizer para eles: eu estou no controle da sua vida, e de mim você não se perde. Aleluia! Mas você sabe qual é o problema? É que o mundo lá fora está dizendo assim: tira a vara, para de falar duro, fala do jeito que ele quer ouvir. Está na hora de o sacerdote se levantar dentro do seu lar e exercer a sua autoridade como pai. Está na hora da mãe exercer a sua autoridade como a mulher que edifica o seu lar. Eu estava vendo hoje exatamente um vídeo, porque nessa geração, e agora eu vou falar, vai bater, vai machucar um bocado de gente aí na live. Nessa geração agora, que é moda agora, pastora sem marido. Nessa geração agora que está na moda, missionária sem lar. Porque as pessoas estão vivendo muito mais de título do que de essência. Alguém fez uma pergunta a um grande pastor e disse assim: pastor, o que eu faço para ser uma grande pastora? E o pastor, quando foi responder essa pergunta, ele disse o seguinte, ele riu primeiro e disse o seguinte: quer ser pastora? Administra seu lar primeiro, cuida do teu marido primeiro, educa os seus filhos primeiro, ensina o teu filho o caminho que deve andar, porque tem muita família pastoral, aparentemente bem dentro da igreja, com os filhos perdidos no mundo. Então assim, eu preciso refletir dentro da igreja o que de fato acontece dentro do meu lar, dentro da minha casa, certo? Então entenda isso, que nós precisamos olhar. Quando você olhar, olha para tudo, olha para o conjunto, olha para ver se está dando tudo certo, olha para ver se está tudo bem, muito bem alinhado. Sabe por quê? Porque nós estamos condicionando muito, sabe? O título que eu quero e a minha casa está uma bagunça. O título que eu quero e a minha casa está toda em desordem. O título que eu quero na rua, na rede social está uma bênção. Na rede social está tudo maravilhoso, está tudo bonitinho, mas dentro de casa só Deus sabe como está. Mas Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que antes de ter compromisso do lado de fora, tem compromisso do lado de dentro. De antes de abrir a Bíblia do lado de fora, em cima de um púlpito, de uma igreja qualquer, está abrindo a Bíblia dentro de casa e está mostrando o filho, e a filha está dizendo: vem por aqui, que esse é o caminho, vem por aqui, que esse é o caminho. Eu profetizo que os filhos desviados voltarão para o altar do Senhor. Eu profetizo que os filhos que estão deixando a presença de Deus voltarão a servir aquele que vive e reina para todo sempre. Diga comigo, braço forte. Percebeu que a gente não consegue viver com a corda solta? Não dá para viver com a corda solta. Precisa apertar essa corda. Precisa puxar essa corda. Porque se deixar solto demais vai dar erro. Israel está vivendo uma situação onde há 2 reinos em vez de um. E não somente isso, líderes e pessoas do povo de ambos os reinos haviam se afastado de Deus a fim de dedicar-se ao serviço dos ídolos. Se tem uma coisa que Deus tem, irmão, é ciúme de nós. Olha para essa pessoa com carinho e diga assim: Deus não quer lhe dividir.
Quer ver eu apertar? Diga para essa pessoa: Deus não quer lhe dividir com teu marido, com tua esposa, com teu namorado, com a tua namorada, com o teu trabalho, com a tua faculdade, com os seus estudos, com seu dinheiro, com sua conta bancária. Deus não quer lhe dividir. Deus não quer lhe dividir. Pastor, como é isso? Tem muita gente idolatrando tudo, menos adorando a Deus. Tem muita gente deixando de estar com Deus para estar em qualquer ambiente, para estar com pessoas. Muitas vezes nós queremos trazer Deus para a nossa realidade fora dele. Condicionar o tempo de Deus ao meu tempo. É no tempo que eu posso, é no tempo que eu quero, é no tempo que dá. Alguém ficou sem fazer um tipo de refeição aqui hoje? Tem alguém consagrando tanto que conseguiu chegar até aqui agora sem comer nada? A pergunta é: por que a gente come? Nós temos necessidade. Nós precisamos de nutrientes. Assim é a presença de Deus. Assim é estar reunido enquanto igreja buscando a Deus. Porque tem muita gente querendo poder, mas está andando só. E no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar e o poder desceu. Eu estou falando isso aqui para esses crentes desunidos, que vivem dentro de bolha. Esses crentes que vivem, sabe, separado. Esse crente que não se comunga com ninguém. Esse crente que não se alia com a comunidade. Esse crente que anda só. Espírito de independência. Só que tem um problema, que todo independente está com a rebelião dentro dele. Só que Deus me trouxe aqui hoje como profeta também para lhe dizer: se ajunta depressa, porque é melhor se ajuntar do que estar lá fora criticando. É melhor se ajuntar do que estar lá fora dando opinião. Se ajunta e faz parte do corpo de Cristo. Os sacerdotes ainda ministravam no templo em Judá, mas durante 345 anos, desde Roboão até Ezequias, somente 8 dos 19 reis de Judá foram tidos como bons. Você sabe o que é isso? 19 menos 8 dá quanto? 11. Então se tem 19, só 8 são bons, 11 são maus. Esses homens não passaram de homens egoístas, homens que olhavam apenas para o seu umbigo, homens que estavam servindo por conveniência, e há um perigo nisso. Pessoas que se movem por conveniência, pessoas que se movem por conveniência é um perigo. Quem se move por conveniência não se move por propósito. Quem se move por conveniência não tem raiz. Quem se move por conveniência fica até onde está sendo conveniente. Mas quem se move por propósito não. E se tem uma coisa que eu preciso aplaudir: os crentes da Assembleia de Deus, na sua maioria, é porque eles se movem por propósito. Tirar um assembleano de dentro da Assembleia de Deus é difícil. Ele nasceu assembleano, ele quer morrer assembleano. Mas nós estamos vendo nesses últimos dias uma geração de crente que viraram mochileiros da fé, peregrinos da fé. Peregrinos, anda de um lado para o outro, não sabe onde ficam, não sabe onde estão. É um tempo aqui, outro tempo ali. Mas Deus está me levantando nessa noite para lhe dizer: está na hora de você enficar seus pés em uma terra e acreditar que essa terra que Deus lhe colocou é uma terra boa, que vai gerar na sua vida frutos para que você viva uma vida excelente no Senhor.
Olha para essa pessoa com amor, bata na mão dela e diz assim: para de andar, rapaz. Diga para ela: fica crente, rapaz. Coloca o texto, primeiro livro dos Reis, capítulo 15, versículo 9. Versículo 9 até o 17, leia, Moreno, por favor. E no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar em Judá. Começou quem a reinar? Asa. Vá. E 41 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. E Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor. Fez o quê? O que era reto aos olhos do Senhor. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor. Então nós estamos diante de um que está dentro daqueles 8. Ele está começando bem, está tudo certo aqui, não está? Está fazendo tudo que era reto aos olhos de quem? Do Senhor. Bora, gente, aos olhos de quem? Do Senhor. Vai, Moreno. Como Davi, seu pai. Então Davi é a referência. Ele está fazendo tudo de bom aos olhos de Deus e tem uma referência. Ei, olha para mim. Se ele está fazendo bom e tem uma referência, é porque ele está olhando também para o que é bom, né? Então peça para Deus assim: Deus, abra os meus olhos para eu olhar para o que é bom, porque quando eu olho para o que é bom, eu vou fazer também o que é bom, porque tem alguém fazendo bom, então eu vou seguir isso. Mas tem muita gente perdida, olhando para tudo, menos para o que é bom. Vai, Moreno. Porque tirou da terra os rapazes escandalosos. Ele está fazendo o que é bom, e não somente o que é bom, ele vai tirar da terra os rapazes escandalosos, e tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. Entenda aqui, ó. Diga comigo: rapazes escandalosos. Diga: rapazes escandalosos. Pergunta para mim: o que é isso, pastor? Rapazes escandalosos. Agora volta o texto, peraí. Já que foi citado aqui os rapazes escandalosos, nós vamos precisar voltar no texto. O texto que se encontra no versículo, no capítulo 14, coloca aí, capítulo 14, versículo 24. Leia aí, Moreno. Havia também rapazes escandalosos na terra, fizeram conforme todas as abominações das nações que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Escute, esses rapazes escandalosos que o rei Asa, não é isso? Vai expulsar, que ele vai tirar da terra, ou seja, vai exterminar. Esses rapazes escandalosos já estão lá atrás fazendo escândalo. Eles estão no tempo de Jeroboão, estão sobrevivendo no tempo. Está saindo o rei, está entrando o rei, eles continuam fazendo coisa errada. Mas quem eram esses rapazes escandalosos? Talvez agora o negócio vai pegar para o nosso lado, porque é justamente os prostitutos sagrados. Os prostitutos sagrados, os rapazes escandalosos, eram pessoas que viviam se prostituindo. Sodomitas. Eles estão aqui, eles estão se meio que perpetuando de reinado em reinado. Eles estão no tempo de Jeroboão, e agora no tempo de Asa eles estão lá também. Só que quando tem um homem de Deus, quando tem alguém que está fazendo a vontade de Deus, quando alguém que está determinado a fazer o que Deus quer, ele vai começar a eliminar algumas coisas, tá? Vai começar a tirar algumas coisas, tá? É por isso que dentro de casa alguém tem que se posicionar para tirar algumas coisas erradas, tá? Algumas coisas que estão fora, tá? É por isso que dentro de uma congregação alguém tem que se posicionar e tem que tirar também algumas coisas que estão fora, algumas coisas que estão erradas. Mas alguém vai dizer assim: ah, mas lá atrás também era assim. Quem foi que te disse que se lá atrás era assim, agora tem que permanecer assim? Está na hora de uma limpeza.
Existem dois tipos de prostituição, pergunta para mim qual? A primeira é a prostituição carnal, que é essa da carne. A segunda é espiritual. Talvez essa seja a geração de mais prostitutos e prostitutas espiritualmente. Por quê? São exatamente essas pessoas que vivem em busca de prazeres, que vivem peregrinando, andando demais. Eu vou ali porque ali diz que tem uma bênção para mim. Não, eu vou lá agora de tarde porque diz que lá tem um... Não se contenta com o altar que Deus deu. Não se contenta com a voz profética que Deus deu. Tem gente que acha pouco, vai para a rede social. Que agora até na rede social também tem gente oferecendo alguma coisa. E quem dá mais leva. O Pix maior leva a oferta maior, a bênção maior. O Pix melhor tem a oração mais forte, a revelação mais profunda, não é assim? Você sabe qual é o problema dessa geração? É que ela que sustenta os falsos profetas, os mentirosos, os enganadores. Sabe por quê? Porque paternidade que não se define, irmãos, deixa filho órfão. E filho órfão, para todo filho órfão, qualquer porcaria é pai. Estou falando de novo, para qualquer filho órfão, qualquer um pode ser pai, sabe? Mas alguém que tem identidade de Deus na sua vida, que sabe onde foi gerado, que sabe para onde está indo, não se vende, não troca, vive debaixo de uma convicção de Deus para a sua vida. Bora lá, lê o texto. Porque tirou da terra os rapazes escandalosos e tirou todos os ídolos que seus pais fizeram. Olha o que ele vai fazer agora, vai. E até a Maaca, a sua mãe, removeu para que não fosse rainha. Até Maaca, a sua mãe, removeu. Vai embora amanhã. Removeu para que não fosse o quê? Para que não fosse rainha. Por quê? Porquanto tinha feito um horrível ídolo a Azera. Também Asa desfez o seu ídolo horrível e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Ah, então tirou ela, mas não era mãe? Não era mãe? Deixa eu te dizer uma coisa que anote aí. Todo crente posicionado vai arrumar confusão. Você sabe qual é o problema? É que nós queremos ser político com todo mundo, bonzinho com todo mundo. A gente quer todo mundo na nossa mesa, porque acha que todo mundo é amigo. Mas todo crente posicionado vai arrumar problema dentro de casa, fora de casa, no ambiente de trabalho, na faculdade, na escola. Sabe por quê? Porque ele não negocia princípios. Removeu a mãe. Não quer não, manhã? Então aqui você não fica. Não quer não, painho? Aqui na minha mesa não entra Heineken. Não quer não? Aqui na minha mesa não entra palavra torpe. Na minha casa eu não aceito esse tipo de comportamento. Ah, mas eu sou da família, eu sou parente. Você é parente, mas aqui dentro tem princípio. Aqui é debaixo da direção de Deus. Se não quer se converter, comigo também não anda. Dá um glória, igreja, porque a igreja do Senhor precisa se levantar. Aí alguém vai dizer, mas está fazendo acepção de pessoas? Não, você está dizendo para alguém, se converta para andar comigo. Ande como santo para andar comigo. Melhora esse vocabulário para andar comigo. Conserta essas vestes para andar comigo. Anda como homem.
Lê, Moreno. Os altos, porém, se não tiraram. Todavia, foi o coração de Asa reto para com o Senhor todos os seus dias. E a casa do Senhor trouxe as coisas consagradas de seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata e ouro e utensílios. E houve guerra entre Asa e Baasa. Houve guerra entre Asa e Baasa. Pronto. E rei de Israel todos os seus dias. Porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair, nem entrar junto a Asa, rei de Judá. Tá tudo certo aqui com Asa, não tá? Parece que Baasa está entrando contrário, não é isso? Vai começar uma guerra aqui. Enquanto a guerra não começa, Asa está fazendo tudo certo, irmão. Removeu a mãe, removeu os rapazes escandalosos, removeu tudo, está fazendo o que é reto aos olhos do Senhor, e Deus está se agradando. Só que começa uma confusão aqui agora, começa uma contenda. E deixa eu liberar para você, tá? Cuidado com as contendas e com as confusões, porque é em meio contenda e confusão que você vai definir quem você é. É em meio a contenda e confusão que você vai definir com que tipo de aliança você faz e com quem você faz aliança. Então, quando vem algumas coisas assim, é para justamente manifestar quem eu sou, manifestar onde eu estou. Eu estou indo bem, mas eu preciso tomar cuidado, porque é na hora de uma batalha, é na hora de uma guerra, que o que está dentro de mim, de fato, é manifestado. Vamos para o texto. Escute aqui. Baasa, ele foi o terceiro rei do reino de Israel. Ele governou aproximadamente 909 a 886 a.C. É mencionado aqui no livro de 1 Reis, capítulo 15 e capítulo 16. Esse rei, ele deu um golpe de estado. Ele chegou ao poder após dar um golpe de estado contra o rei Nadab. Só que nós vamos entender daqui a pouco aqui por que Nadab tomou esse golpe de estado. E eu queria liberar para você e dizer o seguinte: que para quem anda fora de Deus, sempre haverá um para te matar. Porque é gente engolindo gente, gente querendo tomar o lugar de gente, e gente que anda debaixo desse princípio está fora de Deus há muito tempo. Deixa eu liberar sobre a sua vida. Lá no seu trabalho você não precisa puxar tapete de ninguém, porque Deus vai lhe honrar lá, você sendo fiel a Ele. Deus tira, Deus coloca e faz você acessar. Lá na faculdade você não precisa tirar vantagem em cima de colega, tirar vantagem em cima de ninguém, mentir para professor, tentar burlar alguma situação. Permaneça fiel a Deus, porque Deus vai te colocar em lugares altos. Na sua vida profissional a mesma, no seu ministério a mesma coisa. Continua sendo fiel. Faça o feijão com arroz, não precisa fazer muita coisa não. Seja fiel a Deus, que Ele vai colocar você em lugares altos. Agora quem está longe não, é puxa tapete daqui, é mata outro dali, é apunhala outro ali pelas costas. Mas aquele que serve ao Senhor não, sabe onde está, está posicionado. E na hora certa o telefone toca, na hora certa alguém bate na sua porta. Mas há um Deus no céu que honra a fidelidade dos seus. Baasa vai entrar em guerra contra o reino de Judá, que é justamente o reino de Asa. E Asa é um bom rei em Judá. A característica disso tudo aqui, o que isso tudo vai gerar, na verdade é uma aliança de alguém que não deveria fazer esse tipo de aliança. Porque às vezes o medo, diga comigo, medo, me faz sentar em rodas que não são para mim. Muitas vezes o desejo de alcançar alguma coisa me faz participar de conversas que não são para mim. E o pior é que pessoas
que eu tenho como meus inimigos. Quando eu estou dentro de um ambiente desse, que eu estou tendo alguém como inimigo, porque Asa está tendo Baasa como inimigo, e de fato é. Só que Asa vai tomar uma postura que Deus não está. Pergunta para mim qual? Fazer aliança com quem não devia. O cara está bem, está tudo bem, está fazendo tudo debaixo da vontade de Deus. Na hora que ele se vê em perigo, na hora que ele se vê em uma situação de perigo, porque o inimigo se levantou, ele, em vez de buscar refúgio em Deus, ele vai fazer aliança com gente errada. Isso aqui é sério. Eu já vi muita gente perder bênção de Deus porque se aliançou com gente errada, porque foi buscar conselho em gente errada, porque foi sentar com gente errada, com gente que não tinha nada para dar, nada para oferecer, com gente que não tinha testemunho, com gente que está com a vida bagunçada, desregrada, com gente que não congrega, com gente que não tem testemunho de Deus, com gente que está fora do propósito, com gente que abandonou isso, abandonou aquilo, aí eu não sei se eu falo, sabe? É mulher casada, sabe? Pegando conselho com mulher solteira, e ela não vai ter conselho bom para a tua vida. É mulher casada, pegando conselho com gente que já viveu 2, 3, 4 casamentos, não vai ter conselho bom para a tua vida. Deixa eu te falar, procura se assentar em uma mesa que verdadeiramente gere edificação para a tua vida. Aleluia! E hoje é culto de ensino da palavra de Deus, tá? Aqui só vai ficar quem tem negócio. Quem não sai, quem não fica, vai sair antes do culto terminar. Mas aqueles que sabem o que é palavra, permanecerão. E enquanto não aperta mais, dá tempo de ir embora. Aleluia! Versículo 17, coloca aí por favor, capítulo 15. Porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá. Subiu contra Judá. Judá é justamente dentro do reinado de Asa. Subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que ninguém fosse permitido sair nem entrar junto a Asa, rei de Judá. Agora lê o 18. Então Asa tomou toda a prata e ouro e ficara nos tesouros da casa, do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e os entregou nas mãos de seus servos, e os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: observe, o cara pegou toda a prata e ouro que ficara nos tesouros da casa do Senhor, tirou da casa de Deus, Midian, e foi comprar aliança. Cuidado que tem muita gente. Cuidado que tem muita gente fazendo aliança com gente contra você, pegando da prata e do teu ouro, que são justamente informações suas, da sua vida, só para se aliançar com alguém, para ter apoio. Só faltou alguém dizer hoje: não vai não, que o chicote vai comer. A gente está falando de profecia, irmão. A gente está falando de caminho profético, irmão. Profecia evidencia conserto, irmão. Profecia evidencia conserto, tá? Aqui não é ambiente coach, de terapia gospel. Aqui até que toca o chip, mas não é um ambientezinho para você ficar ouvindo pede e ficar zen, não. Aqui é para você ser confrontado pelo poder da palavra. Está dormindo, meu filho? Pelo poder da palavra de Deus, porque é pela palavra que nós vamos ser restituídos, restaurados, confrontados. Sabe para quê? Para que eu me torne
torne uma pessoa melhor, para que eu viva de uma forma melhor. O que está faltando nos altares é justamente isso: palavra de confrontamento, para que alguém entenda que ser crente é ser diferente. Ser diferente, não ser igual, ser diferente. Tomou toda a prata e ouro que ficara nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e os entregou na mão de seus servos. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim. E é claro que a aliança se comprou. Aliança comprada. Alguém já participou aqui de um jantarzinho que foi montado para você, só para você ouvir alguém falar mal de um irmão, ou de uma irmã, ou de alguém da sua família? Já participou disso? Cuidado com as arapucas de mesa. Chamou aqui, vamos lá, lá manda tesouro, prata, manda ouro, prata para ele, que aí ele vai se aliançar comigo. Aliança há entre mim e ti, entre meu pai e teu pai. Vês aqui que te manda o quê? Um presente. Comprar aliança é fácil. Eu quero fazer aliança nascer em fidelidade e verdade. Sabe por quê? Porque a aliança verdadeira é alguém que vai chegar na tua cara e vai dizer: se converte, rapaz. A aliança verdadeira, a amizade verdadeira, alguém vai dizer assim: ó, você está andando pelo caminho errado. A aliança verdadeira, a amizade verdadeira, alguém diz assim: ó, está na disciplina a partir de hoje, viu? Vai sentar no banquinho a partir de hoje, viu? Para aprender que altar, que casa do Senhor, que servir a Deus é coisa séria. Ou então você desfaz as alianças que você está fazendo lá fora e entende que aqui dentro você precisa ser de fato o que você é lá fora, na presença do Senhor. Quer ver se uma pessoa é crente? Exorta ele, exorta ela. Eu sou de um tempo, irmão, que quando alguém pecava, e esse tempo era brabo, viu? Você é desse tempo. Culto de doutrina, entrava, ficava do lado de fora. Hoje nós vivemos uma geração que quando a disciplina vem para alguém, fala assim: vou mudar de igreja. A igreja não presta para mim. Eu vou ficar nessa igreja. E Ben-Hadad, versículo 20, deu ouvidos ao rei Asa. Claro, foi comprado. Todo mundo que é comprável, que se vende, tem ouvido para dar para alguém que está comprando. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou aos capitães dos exércitos que tinha contra a cidade de Israel, e feriu Ilom e Adã e a Adel Bet-Maca e a todo o Quinerote com toda a terra de Naphtali. Sucedeu que ouvindo o Baça, deixou de edificar Ramá e ficou em Tisa. Então o rei Asa fez apregoar por toda Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baça edificara, e com elas edificou o rei Asa a Geba de Benjamim e a Mispa. Quanto ao mais de todos os sucessos de Asa e todo o seu poder e tudo quanto fez, as cidades que edificou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? O texto de 2 Crônicas, capítulo 16, talvez não dê para eu ler, porque é muito grande. Vai falar exatamente sobre essa aliança.
E aí nós vamos ver agora que esse rei Baasa, que está confrontando exatamente Asa, ele vai dar um capote em alguém. Porque gente que vive fora da presença de Deus, irmãos, vive dando capote. Lê o texto, por favor, versículo 25. Versículo 25 do capítulo 15. E Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Nadab está reinando sobre Israel. Aí veja o que vai acontecer. Nadab vai fazer, vê o 26, o que parecia mal aos olhos do Senhor. Entenda que fazer o que parece mal aos olhos do Senhor me torna vulnerável e me faz perder. Você quer ser abençoado, você quer se manter dentro de algum ambiente, faça o que é bom aos olhos do Senhor. Porque quando eu começo a trilhar o caminho que não é o caminho de Deus para a minha vida, eu me torno vulnerável, e a minha vulnerabilidade faz com que esses que vivem dando capotes, que vivem tentando tirar alguém ou ocupar o lugar de alguém, ele vai conseguir. Porque o meu posicionamento diante de Deus define o meu estado diante das pessoas. Você não precisa se preocupar com nada. Você não precisa se preocupar com o teu patrão, com o teu chefe. Você não precisa se preocupar com a pessoa mais nova que chegou na empresa, que tem até mais capacidade que você. Se você estiver posicionado em Deus, Deus vai lhe guardar, vai lhe proteger. Nenhum mal chegará à tua casa, praga alguma chegará à tua tenda. Ele vai ser provedor na sua vida, vai fazer você prosperar, vai dar tudo certo. E ainda que você saia desse lugar, Ele providencia um lugar maior para você estar, para você viver, porque você está debaixo da sua palavra e da sua promessa. Agora quando eu saio daqui, não, se prepara, que sempre tem alguém, esperando uma oportunidade para lhe tragar, para tomar o seu lugar. É por isso que tem muito casamento acabando, sabe por quê? Porque a mulher, em vez de se posicionar diante de Deus, não, ela fica dando brecha, ela fica dando lugar ao inimigo. O inimigo está trabalhando. É o homem também que dá brecha, que dá lugar ao inimigo. O inimigo está trabalhando, sabe por quê? E já tem gente lá fora olhando, desejando, querendo, sabe por quê? Porque tem alguém que não se posiciona dentro. Está na hora de você se posicionar dentro, proteger o que é teu, guardar o que é teu. Como, pastor, que eu faço isso? Quando eu me coloco debaixo da obediência sobre aquilo que os céus determinam sobre a minha vida. Versículo 26, lê aí. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de seu pai, e no pecado com o que tinha feito pecar Israel. Ele andou no caminho do seu pai, Jeroboão. O pecado do pai passou para o filho. E aí, o que vai acontecer? Vá, versículo 27. E conspirou contra ele Baasa, Baasa filho de Aías, da casa de Isacar, e feriu Baasa em Gibeton, que era dos filhos de quando Nadab, que era dos filisteus, quando Nadab e todo Israel cercavam a Gibeton. Vai, 28. E matou Baasa no ano 3º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Matou e reinou no lugar de quem? De Nadab. Baasa está reinando, irmãos. Observe que vai ler o texto do capítulo 14, versículo 14. Leia aí, Moreno. 1 Reis, capítulo 14, versículo 14. E o Senhor, porém, levantara para si um rei sobre Israel, que destruirá a casa de Jeroboão no mesmo dia, mas que será também agora. Versículo 29. E sucedeu, pois,
que reinando ele, feriu toda a casa de Jeroboão. Nada de Jeroboão deixou que tivesse fôlego, até o destruir, conforme a palavra do Senhor que dissera pelo ministério de seu servo Aías. Outro profeta, profetizou lá atrás, que a casa de Jeroboão ia ser exterminada, e agora está acontecendo exatamente a profecia. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida, levanta a tua mão. Cuidado com profecia, não brinca não, viu, que quando Deus fala, Ele é fiel para cumprir. Pode passar um dia, 2 dias, 1 mês, 6 meses, 1 ano, o Senhor vai cumprir com a sua palavra. É porque tem muita gente brincando com isso. A profecia foi lá atrás. Um profeta disse assim: ó, sua casa vai ser exterminada, não vai ficar um para contar a história. Aconteceu aqui. Bora, corre, que eu vou terminar isso aqui hoje. Versículo 33 até o 34, lê aí. No ano 3º de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Diza, e reinou 24 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Olha aí. E andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado, com que tinha feito pecar a Israel. Está andando mal diante de Deus. E aí me deixa falar isso aqui para você, que para quem está fora de Deus, sempre haverá um profeta do terror que vai se levantar. Esse profetinho do terror que você rejeita, que você só quer o profeta da bênção, esse que diz para você: cuidado. Esse que diz para você: ó, o Senhor vai cobrar, o Senhor está vendo. E você rejeita, não é de Deus não. Porque a profecia boa é só de bênção, né? Mas todo mundo que está fora recebe um profeta do terror que, meu Deus, esse profeta só profetiza coisa ruim, só fala coisa, misericórdia, não é assim? Se brincar, fala assim: para trás de mim, Satanás, não é assim? Porque a profecia boa é aquela que vai dizer que Deus vai lhe exaltar, que vai me levantar, que vai me colocar em lugares altos, que vai me dar isso, que vai me dar aquilo. Essa é a profecia boa. Mas a profecia de conserto não serve para mim. Geralmente quando tem um pregador na igreja pregando, né, que está liberando aquelas palavras bem exortativas, e a pessoa sabe que Deus está falando com ela, ela está: não, fala mesmo, Jesus, pega ela, Jesus, fala com ele. Ela sabe que é para ela, mas está jogando, está passando a bola. Mas não se preocupe não, que Deus está liberando a palavra, e para quem a palavra vai chegar, ainda que você rejeite, você vai ter que ouvir, vai ter que entender que Deus está falando contigo. Então, para quem está fora, sempre haverá um profeta desse, brabo, que não tem medo, que não tem vergonha, que faz exatamente o que Deus manda. Jeú vai entrar no cenário aqui agora. Versículo 16, capítulo 16, versículo 1 vai dizer: então veio a palavra do Senhor a Jeú, o filho de Hanani, contra Baasa, dizendo, daqui a pouco eu leio a profecia. Deixa eu falar sobre Jeú. Ele foi um profeta de Deus que viveu durante o reinado do rei Baasa, no século ele é mencionado aqui, somente aqui, em 1º livro de Reis, capítulo 16, versículo 1 ao 7. Existe outro Jeú na Bíblia, mas o outro Jeú foi rei. Esse é profeta. Chegou na história, Júnior, entregou a profecia e sumiu. Foi fazer exatamente o que Deus tinha mandado. A mensagem desse profeta é uma mensagem de condenação. Ele recebe a mensagem de Deus para justamente condenar esse rei Baasa por sua idolatria e falta de fidelidade a Deus. A profecia dele também é carregada de advertência. Quem já recebeu uma profecia de advertência aqui? Cuidado.
Cuidado. Cuidado. Sai daí. Para de andar. Se afasta. Às vezes a profecia vem tão simples. Às vezes Deus não precisa usar um profeta para falar. Usa o pai, usa a mãe, usa o marido, usa a esposa, usa o filho. Profecia de advertência. Alguém que está dizendo antes, cuidado. Isso vai dar problema. E a gente está rejeitando. A profecia de Jeú foi também de advertência. Ele está advertindo a Baasa que a sua dinastia vai cair, vai ser destruída devido à sua maldade. A importância dessa mensagem do profeta é justamente a sua fidelidade a Deus. E a fidelidade do profeta é para justamente ensinar quem está recebendo a profecia a ser fiel. Porque profeta fiel a Deus fala tudo que Deus manda, não esconde, tá? Não fica passando pano nas coisas. Não fica tapando o sol com a peneira. Profeta de verdade entrega tudo, não esconde nada. Eu vou perder a amizade, perca a amizade, mas não perca a fidelidade. Perca tudo, mas não perca a fidelidade. Ele deixa um legado como profeta, e o seu legado é justamente esse: lembrado como um mensageiro fiel a Deus, que falou a verdade, mesmo que essa verdade fosse a condenação de um rei poderoso. Ele chega até o rei Baasa e diz assim: quer profecia? Você quer uma profecia? Quer uma profecia? Eu tenho uma profecia para você. Eu vou ler a profecia. Versículo 2: porquanto te levantei do pó e te pus chefe sobre o meu povo Israel, e tu andaste no caminho de Jeroboão, e fizeste pecar o meu povo de Israel, o meu povo Israel, irritando-me com seus pecados. Vai o 3: eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. 4, vai, segue. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo, as aves do céu o comerão. Quanto ao mais dos atos de Baasa e ao que fez e ao seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? 6. E Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tisa, e Elá seu filho reinou em seu lugar. Vê o 7. Assim veio também a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Jeú, filho de Hanani, contra Baasa e contra a sua casa, e isso por todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e por isso o ferira. Fica de pé. Cadê aquela música que Moreno cantou na